Olá, muito boa tarde. Um bispo defensor dos mais pobres que denunciava a repressão de um regime militar e que por isso foi morto a tiro durante a celebração de uma missa. Dom Oscar Romero é um mártir da Igreja do século XX, foi bispo em São Salvador, onde foi beatificado este sábado. O seu pensamento e itinerário de vida mereceram a investigação de Frei Rui Grácio, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar neste programa. Vamos apresentar Dom Oscar Romero, agora beatificado, um processo que foi retomado agora pelo Papa Francisco, depois de ter iniciado já há alguns anos, 30 anos, acredito. Sim. Morreu em 1980, Dom Oscar Romero, não é? Exatamente. Porquê, na sua opinião, o retomar agora de um processo que parecia estar esquecido? Bom, boa pergunta. Uma figura como Romero sempre tem esse aspecto mais polémico. Sendo um profeta, quer dizer, alguém que tentou ler no contexto em que ele estava a viver realmente essa mensagem de Cristo e Cristo crucificado, então realmente não é fácil. Não é fácil. Foi sempre uma figura, digamos, na sua atuação, teve muita contestação. Portanto, não era fácil este processo. A contestação era pela oposição ao regime militar do país? Sim, por dizer as coisas como é que é, quer dizer, não sabia também o que é que acontecia naquela situação, ou o pessoal falava, mas quer dizer, outra coisa é levar isso a público, nas homilias, na catedral, etc., na comissão das investigações faziam da Comissão de Direitos Humanos, in situ, não é, com as chacinas que até houve, né, em alguns cantones que eles diziam. Então, realmente, uma figura assim que pareceu muito provocadora, realmente, naquele contexto. Então, fortes forças, e naquela altura, que também o tema da Guerra Fria, não é? Que é que ter em conta, realmente não era uma figura fácil. O país nunca quis, as autoridades nunca quiseram entrar nesse processo, então sempre houve oposições a essa questão. Tinha que ser um Papa talvez argentino, latino-americano, com um pouco essa sensibilidade e que viveu esses problemas, talvez que levasse mais adiante, como agora esta beatificação. O povo já o tinha canonizado, era San Romero da América, não é? San Romero da América, mesmo que o processo tivesse esquecido, não é? Sim. O seu martírio é inquestionável, na sua opinião, também. Aliás, o processo em curso afirma-o claramente, o processo de canonização. Claro, é também uma coisa profética que se fala de martírio, não é? Podia-se falar simplesmente foi assassinado pelas suas ideias, não? Não, mas é realmente um mártir. Mártir é aquele que dá testemunho, e deu testemunho no contexto aquele histórico muito difícil que ele teve que viver e de grandes contradições com o povo mais pobre e mais massacrado, realmente de ser também um deles, também dar a vida. Como tanta gente também foi massacrada, ele também acabou por morrer por causa da sua... Em que circunstâncias aconteceu a sua morte? Circunstâncias concretas, como é que foi? Como é que aconteceu, sim? Sim, pronto, ele tinha tido uma famosa homilia, foi no 23 de março, na qual, depois de todas as informações, pedia aos militares que não matassem e que alguém que tivesse que matar soldados que pensassem isso duas vezes e que realmente desobediência civil. Isso foi muito forte nesse contexto e um major, o famoso major d'Abuisson, que hoje já sabe, e a Comissão da Verdade já falou, disse, pronto, quem é que ofereceu a bala, quem é que vai matar o Monsenhor Romero? Assim. Pronto, então ele não morava no Palácio Arcebispal, ele sempre fez essa opção de viver de uma maneira mais simples, vivia num hospital de cancerosos, um hospital de irmãs, e no dia seguinte tinha que celebrar também uma missa, era por gente conhecida e tal. É um hospital muito simples, uma capela muito bonita, nós já lá estivemos alguma vez, e pronto, não sei se ele chegou a ver realmente quem ia disparar. Quando acabou a homilia e no ofertório, dispararam, mataram, aliás, rapidamente. Se ele chegou a ver, possivelmente chegou a ver,
Então mostrou-se talvez o sangue do que ia ser consagrado com realmente o seu próprio sangue, não é? Ele já sabia, de todas as formas, tinha muitas ameaças de morte e alguns dizem que até já pressupunha que mais cedo ou mais tarde também que ia passar a acontecer a mesma coisa com ele do que aconteceu com outros sacerdotes, religiosas, leigos e leigas naquele contexto também, não é? Aliás, foi a morte de outros sacerdotes que provocou nele também uma forte intervenção. Sim. Como sabem, ou talvez seja um bocadinho mais sabido, ele vinha com ideias muito conservadoras, foi eleito precisamente por ser o mais conservador frente a outro bispo mais progressista. A história às vezes tem essas ironias, esses paradoxos. E foi a morte de Rutílio Grande, que era um jesuíta, muito amigo dele, que realmente o fez entrar um pouco em reflexão muito profunda. E tomou logo uma decisão profética, que naquele domingo não ia haver uma missa em todo o país, só uma missa é que ia haver, não ia haver nas dioceses, e que então ia-se formular a pergunta ao governo também, que fizesse uma investigação, o que é que aquilo tinha acontecido e porquê. Ele tomou também a decisão que não ia participar em nenhuma, digamos, reunião oficial com o governo enquanto não se esclarecesse não só essa morte, mas tantas estavam a acontecer também naquele contexto. Isto logo numa semana. E pouco depois de tomar posse. Foi um choque, não é? Para muita gente, não é? O Monsenhor Romero, não era aquela imagem que tinham também dele, não é? Portanto... Claro que acredito que as respostas não chegaram, não é? As respostas a essas questões Não, do Sr. Romero. ele de todas formas ele entrevistou-se com os militares e falavam, mas realmente aquilo eram também esquadrões paramilitares, treinados muitas vezes pelo próprio exército, etc. E, aliás, as chacinas foram muito grandes e, em alguns lados, naqueles cantões, no interior, nas aldeias, chegou a haver coisas de enormes, centenas de pessoas, não é? Pronto. Que era daí também que provinha Monsenhor Romero. Ele era de um país, era do interior. Sim, agora não sei exatamente onde é que ele nasceu, mas ele era bispo de Santa Maria, acho que antes de assumir como arcebispo de El Salvador. Sempre uma pessoa simples, humilde, até introvertido e tímido, não é? E que, no entanto, sempre teve muito entrosamento com, como dizem os brasileiros, com o povo, não é? E com a gente mais simples. Isso sim, sempre foi alguém uma vida simples. Isso marcou o seu percurso enquanto sacerdote também? Isto para, enfim, olharmos um bocadinho o que foi o percurso deste homem antes de ser bispo. Um homem, sim, conservador, mas um homem realmente honesto. Um homem realmente devotado, com um grande sentido da responsabilidade do dever, também à Igreja. O seu lema era servir a Igreja. Entendeu que servir a Igreja era realmente a verdade. A verdade e a liberdade naqueles contextos, não é? E então, pronto, mas teve que ser realmente estes acontecimentos que mudaram. É de alguma maneira alguém que é convertido pelo povo, que há vários deles na América Latina, não é? Pela situação concreta do povo. Situação concreta e depois aquele povo tão simples, tão querido às vezes, não é? E que realmente, pronto, provoca essas conversões também. Estamos sempre em processo de conversão. É bom a gente pensar que já não sabe tudo, mas sempre pode aprender e pode... Em todo caso, ao analisar o percurso de Dom Oscar Romero, muitas vezes se fala de uma mudança radical na sua vida, precisamente quando assumia essa feição mais conservadora, até diante de outros progressistas no país, não é? que defendiam uma intervenção política, depois para, de facto, uma defesa completamente declarada dos direitos humanos dos mais pobres. Tratou-se, de facto, de uma mudança radical? Digamos que sim. Eu acho que a pessoa não mudou tanto esse sentido assim realmente profundo de acompanhamento dos mais pobres, etc. Tomou a consciência, talvez consciência da situação e que não era realmente como eu estava a pensar, mas tomou realmente, aprofundou esse sentido. Claro, a pessoa sempre é um mistério, não é? Se calhar isto também não é de um dia para o outro, mas realmente esse impacto da morte de quem... Sim, amor e morte, quando vem unido, realmente é capaz de ter aí bombas existenciais que transformem as nossas vidas, não é? Enfim, que trabalhou com Dom Oscar Romero, Dom Gregório Rosa, fala precisamente dessa evolução e desse confronto com uma justiça institucionalizada que provocou tudo isso. No caso do Frei Rui Grácio, o que é que encontrou, porque esteve muitos anos na América Latina, não é? O que é que encontrou, nomeadamente em São Salvador, sobre Romero? Que referências permanecem naquele povo?
Olha, é muito grande, sim, é muito grande, sobretudo entre o povo pobre, é Monsenhor. Dizer Monsenhor é o Romero, não é? E realmente é uma figura que ainda é marcante hoje nas comunidades. Nem todo o mundo também estará de acordo. Alguma oligarquia não gostará mesmo dele, não é? Contávamos um bocadinho antes aquele pormenor de que parece que fizeram alguma estátua ultimamente, já dinamitaram aquilo, se calhar vão construir outra vez. Não é importante Isso recentemente. Sim, recentemente, sim, sim. Então, quer dizer, continua a ser uma figura um pouco polémica. Sim, porque estas coisas são polémicas. Também o Jesus de Nazaré também é polémico. Então, quando a gente não fala em abstrato de amor ou de justiça em abstrato, mas realmente fala com nomes e apelidos e é capaz de mostrar isso numa investigação, não é? De uma maneira séria, como ele fazia. Era difícil falar naqueles momentos, mas ele nas homilias do domingo, que eram escutadas em todo o país, era o único lugar onde se podia saber o que é que acontecia, e até nos países à volta ouviam. Eram transmitidas através da rádio. Através da rádio, sim. A rádio também Rádio foi da dinamitada, Diocese. da Diocese também foi dinamitada e outras vezes reconstruída, etc. Mas é onde o pessoal realmente podia ver o que é que acontecia. E aplaudia. Mas era muito arriscado dele também fazer isso. Não era simplesmente uma denúncia política, era também desde o Evangelho, eu fazia uma leitura do Evangelho daquele domingo e depois descer à prática. Era um método ver, julgar, agir, não é? Ver, julgar, agir. Como é que era a situação religiosa, nomeadamente do país, na altura, finais da década de 70? Digamos, religiosa, em que sentido? Bom, eu diria... Era um país católico. Sim, sim, claro, claro. Católico, E daí também até o sim, paradoxo do próprio martírio, não é? Sim, claro. É considerado mártir, que é interessante. É interessante, não é? Uma fé que é realmente uma fé concreta, uma fé real, é uma fé política, podemos dizer no bom sentido da palavra, não é? Ok. A situação, pronto, um país crente, muita gente simples. Eu não vivi exatamente naquele momento, vivi um bocadinho mais tarde, Sim. uns anos mais tarde. E, portanto, e muito pobre, não é? Muito pobre, uma pobreza muito, muito incrível, não é? Mas o pessoal muito crente, muito animoso, e ele sempre disse, com este povo pode ser sempre um bom bispo, não é? E é fácil ser bispo com um povo assim. Repetidamente foi acusado de ser um bispo comunista. Que relevo tem esta Sim. insinuação? Que leitura pode ter esta insinuação? Bom, sabe, às vezes há chavões que se dizem, não é? Chavões, o que é que quer dizer isso, comunista? Jesus também talvez fosse comunista, não é? Agora, se quer dizer de um partido ou de um tal, não exatamente, não é? Ele sempre, aliás, dialogou com todas as forças políticas dali. Eu diria um bispo dos direitos humanos, um bispo também da libertação, de um processo de libertação do povo, um bispo da justiça levada realmente, um bispo do Evangelho. Não servia uma ideologia marxista ou pseudo-marxista? Não. Ele, aliás, discutia se ele realmente conhecia muito a teologia da libertação. Sim. Pronto, também a teologia da libertação é um tema que havia que falar muito, talvez algum programa. Não tem um sentido único, não é? Sim, há muitas ideias aí que havia que falar mais devagarinho. Curiosamente, ele que não provinha daí ficou realmente como um pastor da libertação. Ele não era um teórico, não era um teólogo assim. Tinha assessoria também, nesse sentido, Ion Sobrino, que era um teólogo jesuíta também, e outros, Elia Curia. Mas não podemos dizer que ele era uma pessoa ideológica nesse sentido. Acho que é uma pessoa de um grande coração, que viu a realidade e começou a ver que aquilo tinha que se interpretar com outras, parece-me a mim, não é? Com outros esquemas, que não aqueles que eram os oficiais, não é? Que se transmitiam, não é? Para Oscar Romero, o que é que significaria então teologia da libertação? O que é que estaria em Teologia da causa? libertação significaria vivendo como Jesus de Nazaré, não é? Não uma dimensão material ou estritamente política? Não, o que acontece é que todo nesse debate era ver também que as opções políticas eram importantes para realizar também um projeto, no sentido em que política, cidadania, é preocupação pelo humano, preocupação... E nesse sentido teriam todos ser políticos nesse sentido, mas não queria dizer um partido em concreto. Havia em concreto a democracia cristã, que é que estava no poder e que dialogava com ele, mas ele nunca se decantou dizendo eu sou deste partido. Não é? Tudo bem, se vocês querem ter em conta os princípios do Evangelho, tudo bem.
mas sempre foi crítico de qualquer posição. Quis se manter por cima de qualquer ideologia nesse sentido político, parece-me a mim. Mas não política no sentido de empenhamento pelo povo, pelos direitos humanos, condições de vida materiais, evidentemente, coisas que são gritantes e que nós desde a Europa, se víssemos aquilo, caía-se-nos os esquemas também, não é? Do nosso ponto de vista. Não é? Por essa intervenção constante de Óscar Romero, podemos falar de alguma forma num mito histórico que olha quase para Romero como um messias teológico ou político? Não convém ter muitos desses messias, porque ele sempre se mostrou também como uma pessoa com dificuldades, nunca deixou de dizer que tinha as suas limitações, etc. Isso é o que torna um personagem humano, não é? Que é importante. Agora, eu pessoalmente penso que é uma das figuras do século XX. Se podemos falar de um Mahatma Gandhi no mundo hindu ou de um Martin Luther King no mundo protestante, também podemos falar no mundo católico de uma figura como Monsenhor Romero, cristão de verdade. E, nesse sentido, acho que há que ter em conta isso. Pronto, o importante não é ficar na grande louvação, não é? Desses grandes... É viver um pouco essa mensagem. O próprio Gandhi também dizia, não é? Não quer, assim, culto de personalidade, quer é que vivam o que eu também vivi, não é? Eu acho que isso seria interessante. É, em todo caso, uma figura diferente, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, mesmo com intervenções na mesma área, não é? Sim, essa é uma boa pergunta. Veja, aí a figura do Monsenhor Hélder Câmara também, um pouco nessa ideia, disse uma vez, uma coisa que acho que há que pensar a fundo. Diz, se eu digo que há que dar pão aos pobres, chamam-me santo. Se eu pergunto pelas causas da pobreza, chamam-me comunista. Bom, então a questão é se a gente está só a pedir apoio, etc. Às vezes isso é a única coisa que cabe fazer, porque não há outras questões. Claro. Mas temos que ir um bocadinho mais a ver as causas, não é? Por cima das ideologias também políticas, ver um pouco mais as causas realmente da pobreza, e são mecanismos. Portanto, a pergunta é também para nós em Portugal hoje. O que é que a mensagem de Monsenhor Romero pode dizer hoje para nós que nos chamamos cristãos aqui nesta situação que estamos a viver? Talvez menos dramática, daquele contexto, mas seria talvez a melhor mensagem. E qual é a resposta, na sua opinião? O que é que ele nos diz? Eu diria que, olha, não esqueçamos os que sofrem mais neste momento. Ele denunciou também um tipo, isso sim, de capitalismo que procura uma absolutização da propriedade privada. Ele diria então a questão seria lógica de justiça, que houvesse justiça, condições para todos, fôssemos capazes de dialogar, e diria que também uma igreja empenhada a construir um mundo mais fraterno. Nesse sentido, haveria que ver quem sofre hoje mais. Talvez imigrantes, talvez desempregados, jovens ou mulheres, e ver o que é que nós temos a dizer com isso em conjunto, não é? Uma igreja ao estilo da que o Papa Francisco propõe? Eu acho que sim. Acidentada, pobre, com os pobres, é a terminologia dele. Sim. E sempre um pouco aberta, e também questionamos a nós próprios, não é? Quer dizer, não é dizer somente os outros, é também ver se nós realmente estamos a viver essa mensagem de Jesus, ou às vezes estamos mais interessados nas nossas estruturas, como podemos ser realmente seguidores de Jesus, não é? Ainda temos alguns minutos para percebermos como foi a relação de Óscar Romero com os papas anteriores, com João Paulo II e Paulo VI. A descoberta do profeta foi imediata, nomeadamente por Paulo VI e depois por João Paulo II? Veja, as informações que eu tenho são as seguintes. Com Paulo VI ele dialogou, sim, mas foi ao começo. Ele era muito acusado até pelos próprios companheiros de episcopado, realmente, Monsenhor Romero. Não concordavam com ele? Não concordavam deles, exceto o Monsenhor Rivera e Damas, que eu depois também conheci, que era mais aberto. Eram os únicos, mais ou menos, que entendiam. O episcopado pequeno, não sei se eram 6 ou 8, sim, mas estavam muito em contra dele. E ele disse mesmo, até alguma vez publicamente, não quis insistir sobre esse aspecto. Portanto, não foi fácil. Então ele quis ir a Roma um pouco para levar outras informações que eram as que chegavam desde o outro lado, não é? Com João Paulo II não foi muito animador para ele. O contacto pessoal? O contacto pessoal. Ele mesmo contou, e disse a alguns jornalistas também, porque também João Paulo II estava noutro contexto, contexto da Polónia, outra situação. Acho que não entendeu realmente a situação A palavra comunismo na Polónia tinha outro significado, não é? Sim. Acho que não entendeu. Agora, é verdade que João Paulo II depois também fez um gesto profético, que foi depois ir lá à tumba dele, não é?
saiu do programa, quando foi, acho que 83, foi lá. E, aliás, sabem a questão da tumba. O túmulo. Quando iam enterrar, houve lá uma balaceira, não deixaram sair todas as pessoas, morreu gente, e então não puderam ir para o cemitério, tiveram que enterrar lá mesmo na catedral. Lá ficou, agora já fizeram outra que está mesmo nas profundezas da catedral, e lá ficou, simbolicamente, a figura do Romero, não é? Depois, o Papa João Paulo II, já na década de 90 e posteriormente, foi olhando para a figura de Romero como uma figura profética para os tempos É possível, atuais. não tenho tanta Mesmo como o informação. símbolo do martírio dos cristãos da atualidade. É possível, eu sinto não ter muita mais informação sobre esse aspecto, mas pronto, realmente houve uma... E pode haver, e oxalá haja uma visão para conhecer sobretudo mais aqui, espero que em Portugal também, conhecer mais a figura realmente dele e o seu lado humano, etc. Acho que seria importante. Por isso eu agradeço também esta presença no programa e que tenham focado esta Por certo que sim. Já agora divulgamos que esta segunda-feira, no Convento dos Dominicanos em Lisboa, estará a fazer uma conferência precisamente sobre Oscar Romero, não é? Sim. Convento dos Dominicanos, às 21 horas, temos um pouco para informar um bocadinho e para que o público português também conheça e os cristãos portugueses também conheçam esta figura, que acho que é da Igreja Universal, não é? A beatificação que aconteceu este sábado em El Salvador ajuda a que, de facto, Oscar Romero seja uma figura de referência para o catolicismo da atualidade? Bom, tem um certo apoio institucional, evidentemente, alguém ser reconhecido e, sobretudo, com a característica de mártir. Testemunho. Acho que isso é realmente também profético deste Papa, não é? Claro que ajuda, mas para o povo já ele era San Romero. San Romero da América. E é preciso descobri-lo como São Romero do mundo, não é? Sim. Não fazer só propriedade privada é dos cristãos ou dos católicos até. E é curioso que até El Salvador outras igrejas protestantes tomaram muito e citam com frequência o Monsenhor Romero. É uma figura que uniu nesse aspecto e pronto, aí fica o desafio. Muito bem. Agradeço-lhe, sobretudo, ter estado aqui no programa a apresentar o perfil de Dom Oscar Romero no contexto da sua beatificação. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. O programa Eclésia que quis apresentar o perfil e o relevo de Dom Oscar Romero para o catolicismo na atualidade. Mais logo pode ouvir o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.